Existe uma herança dentro de nós que pode ser perdida não porque alguém roubou, mas porque a gente não soube proteger. E talvez essa seja uma das maiores verdades que Números 36 nos ensina. Porque nem toda perda acontece de uma vez. Às vezes, a gente perde a essência aos poucos, perde a identidade tentando agradar, perde o propósito por medo, perde os dons por comparação, perde a família por distração, perde a paz correndo atrás de coisas que nem fazem parte da nossa missão e por aí vai. E hoje, no último capítulo do livro de Números, nós vamos entender uma mensagem profunda. Viver livre não é viver sem direção. Viver livre é saber quem somos, o que recebemos de Deus e o que não podemos negociar. Então vem comigo, porque essa mensagem não é apenas sobre uma herança antiga de Israel. É sobre a nossa vida, é sobre a nossa identidade, nossa família, nossos dons, nossa prosperidade e o futuro que Deus colocou em nossas mãos. Números 36 fecha o livro de Números tratando de um assunto muito importante: a herança das filhas de Zelofeade. Nos capítulos anteriores, elas tinham pedido o direito de receber a herança do pai, porque ele não tinha filhos homens. Deus ouviu aquela causa e confirmou que elas tinham direito à herança. Mas agora surge uma nova preocupação. Os líderes da tribo de Manassés percebem que se essas mulheres se casassem com homens de outras tribos, a terra que pertencia à tribo poderia passar para outra família, outro grupo e outra linhagem. Então eles levam essa questão até Moisés. E Deus dá uma orientação. Elas poderiam se casar, mas deveriam casar dentro da própria tribo, para que a herança permanecesse no lugar certo. À primeira vista, parece uma regra sobre terra, casamento e organização familiar. Mas quando a gente olha com profundidade, existe uma mensagem bastante poderosa aqui. Deus não entrega herança para ser desperdiçada. Deus entrega a herança para ser protegida, cultivada e transmitida. E isso fala muito com a nossa vida hoje. A herança não é só dinheiro. Quando a gente ouve a palavra herança, muitas vezes pensamos logo em dinheiro, em casa, terra, bens, patrimônio. Mas herança é muito mais do que isso. Herança também é identidade. Herança é aquilo que Deus colocou em nós. Herança são os nossos dons, nossos talentos, habilidades, valores, princípios, sabedoria, família, fé, visão do futuro e capacidade de construir uma vida melhor. Existe uma herança dentro de nós que não aparece no banco, mas aparece nas decisões. Não aparece no documento, mas aparece no caráter. Não aparece no sobrenome, mas aparece na forma como a gente vive. A grande pergunta é: estamos protegendo a herança que recebemos ou estamos entregando essa herança por medo, por pressão, por culpa e distração? Porque tem gente que nasceu com dons lindos,
mas abandonou porque alguém criticou. Tem gente que nasceu com uma mente criativa, mas se calou porque ouviu que não era capaz. Tem gente que carrega uma missão, mas vive tentando se encaixar em lugar que nunca foi seu. E Números 36 vem nos acordar. Não podemos perder aquilo que Deus confiou a nós. Viver livre não é viver sem princípios. Hoje muita gente confunde liberdade com ausência de limites. Mas a verdade é que a liberdade sem direção vira prisão. Quando Deus orienta sobre a herança em Números 36, ele não está prendendo o povo. Ele está protegendo o futuro do povo. Isso é muito forte. Às vezes, a gente acha que todo limite é uma perda, mas existem limites que são proteção. Existem princípios que guardam a nossa paz. Existem leis naturais da vida que não estão contra nós, estão a nosso favor. A semente precisa da terra certa, para germinar e crescer. O rio precisa de margens para seguir o seu caminho. A árvore precisa de raiz para ficar em pé. E nós também precisamos de princípios. Uma vida livre não é uma vida solta, perdida, sem base, sem direção e sem responsabilidade. Uma vida livre é uma vida alinhada. Alinhada com Deus, com a verdade, com a essência, com os dons, com o propósito, com aquilo que constrói e não com aquilo que destrói. Quando nós entendemos isso, paramos de ver disciplina como castigo e começamos a ver disciplina como proteção da nossa herança. Não podemos e nem devemos negociar nossa identidade. Um dos grandes perigos da vida é negociar a identidade para pertencer a lugares que não combinam com a nossa essência. A gente começa a mudar a voz, muda os valores, esconde os dons, abandona sonhos, aceita migalhas emocionais, finge estar bem, tenta agradar todo mundo e aos poucos a gente vai se distanciando de quem realmente nasceu para ser. Números 36 nos mostra que a herança precisava permanecer ligada à identidade da tribo. Isso nos ensina que quando a gente perde a identidade, a gente começa a perder a herança. Porque identidade responde quem somos. Propósito responde por que estamos aqui. E herança responde o que recebemos para cuidar, multiplicar e entregar. Quando essas três coisas se desconectam, a vida fica pesada. A gente trabalha, mas não se sente realizado, ganha dinheiro, mas não sente paz, corre muito, mas não sabe para onde está indo, está cercado de pessoas, mas se sente vazio. Por isso, antes de buscar sucesso, nós precisamos buscar alinhamento. Porque sucesso sem identidade vira prisão bonita. Riqueza sem sabedoria vira peso. Liberdade sem propósito vira confusão. E prosperidade sem essência vira vaidade. Números 36 também nos ensina sobre prosperidade com propósito. A terra era uma herança. Era fonte de sustento, era segurança, produção, família e futuro. Mas Deus não queria
que aquela herança circulasse de qualquer maneira. Havia uma ordem, princípio e responsabilidade. Isso nos ensina que prosperidade verdadeira não é apenas receber mais, é saber cuidar melhor. Porque prosperidade não é somente ter dinheiro, é ter paz para dormir, saúde para viver, sabedoria para decidir, uma família para amar, ter propósito para acordar, domínio sobre o próprio tempo, e é ter liberdade para dizer sim ao que constrói e não ao que rouba a nossa alma. Muita gente quer riqueza, mas não quer maturidade. Quer liberdade, mas não quer responsabilidade. Quer colher, mas não quer plantar. Quer portas abertas, mas não quer preparar o coração para entrar. Só que as leis naturais da vida não funcionam assim. A colheita respeita a semente. O fruto respeita a raiz. A construção respeita o fundamento. A prosperidade respeita os princípios. Quando nós cuidamos do que Deus já colocou em nossas mãos, a vida começa a se expandir. Às vezes, a próxima porta não se abre porque ainda não cuidamos bem da porta atual. Uma das coisas mais bonitas na história das filhas de Zelofeade é que elas não aceitaram viver presas a uma limitação imposta pela situação. Elas poderiam ter pensado, não temos direito. Poderiam ter se calado, poderiam ter aceitado perder a herança da família, mas elas se levantaram com respeito, com coragem e com clareza. Isso nos ensina que viver livre exige coragem. Nós também precisamos questionar algumas crenças que carregamos. Eu não consigo, isso não é para mim, eu nasci assim, vou morrer assim. Minha família nunca teve, então eu também não vou ter. Já é tarde demais, Deus esqueceu de mim. Eu não tenho talento, eu não mereço viver assim. Essas frases parecem pequenas, mas podem roubar anos da nossa vida. E hoje nós precisamos dizer: chega. Chega de viver pequeno por causa de palavras antigas. Chega de carregar culpa por querer crescer. Chega de achar que prosperar é errado. Chega de pensar que ser livre é abandonar a Deus. Chega de acreditar que humildade é miséria. Chega de confundir simplicidade com falta de visão. Nós podemos ser simples e prósperos, podemos ser humildes e fortes, podemos ter riqueza com sabedoria, podemos crescer sem perder a nossa essência, podemos vencer sem pisar em ninguém, podemos ser livres e continuar fiéis aos princípios do Criador. Aqui está uma chave para nós. A nossa herança não é definida apenas pelo que temos nas mãos, mas pelo que carregamos dentro da alma. Às vezes a gente olha para a vida e diz: falta isso, falta aquilo, falta dinheiro, falta apoio, falta oportunidade. Mas Deus pode usar o que já existe em nós. Talvez uma voz, uma ideia, uma habilidade, uma experiência, uma história de superação, uma dor transformada em sabedoria, uma família reconstruída, um talento escondido, uma fé que ainda não morreu. Quando nós protegemos a essência, até as limitações podem virar testemunho. Então, como nós protegemos a herança que Deus nos deu? Primeiro, reconhecendo o que recebemos.
A gente precisa parar de se comparar e começar a observar o que Deus colocou em mim. Qual talento aparece com naturalidade? Que tipo de problema eu consigo resolver? Que assunto acende meu coração? Que dor eu já venci e pode ajudar outras pessoas? Segundo, escolher ambientes que protegem a nossa essência. Nem todo lugar merece nossa presença. Nem toda opinião merece o nosso coração. Nem toda proposta combina com o nosso propósito. Existem ambientes que fortalecem a nossa herança e existem ambientes que sugam a nossa identidade. E terceiro, precisamos tomar decisões com visão de futuro. As filhas de Zelofade pensaram na herança, na família e nas próximas gerações. Nós também precisamos pensar assim. A decisão de hoje pode proteger ou destruir o nosso amanhã. O que a gente consome, com quem a gente anda, como usamos o nosso tempo, como cuidamos da nossa saúde, como tratamos a família, como administramos o dinheiro, como alimentamos a nossa mente, tudo isso constrói ou enfraquece a nossa herança. Quarto, precisamos prosperar com propósito. Não existe problema em crescer. O problema é crescer vazio. A gente não busca riqueza para se perder. A gente busca a prosperidade para servir melhor, viver com dignidade, cuidar da família, ter liberdade, apoiar boas obras, realizar nossa missão e viver com sabedoria. Números termina com uma mensagem de ordem, herança e responsabilidade. Depois de tantas jornadas, desertos, quedas, murmurações, recomeços e instruções, o livro termina nos lembrando: não perca a herança. Talvez essa seja a palavra para nós hoje. Não perca a sua fé, não perca a sua paz, não perca a sua essência, não perca a sua família, não perca seus dons, não perca a sua coragem, não perca a sua identidade tentando ser aceito porque não entende o seu chamado. Nós não nascemos para viver presos ao medo. Nascemos para viver com consciência, com liberdade, responsabilidade e propósito. Deus não colocou dons em nós por acaso. Não colocou talento sem intenção. Não permitiu experiências sem aprendizado. Não nos deu vida apenas para sobreviver. Existe uma herança dentro de nós. E essa herança precisa ser protegida. Então, ao fechar o livro de Números, que a gente feche também um ciclo dentro de nós. Fechar o ciclo da culpa, o ciclo do medo, da comparação, o ciclo de viver longe da própria essência, o ciclo de entregar a nossa herança para qualquer distração. E que possamos abrir um novo tempo. Um tempo de liberdade com direção, um tempo de prosperidade com propósito, riqueza com sabedoria, família com amor, dons em movimento, identidade restaurada e uma vida alinhada com aquilo que o Criador colocou dentro de nós. Porque viver livre não é abandonar a herança. Viver livre é proteger a herança,
caminhar com coragem no propósito que Deus nos entregou. Se essa mensagem falou com você, curta esse vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe esse vídeo com mais alguém. Se puder, comenta aqui embaixo. Eu não vou perder a herança que Deus me deu. Que essa seja a nossa decisão. A partir de hoje, a gente vive livre, protege a essência e não negocia aquilo que Deus confiou nas nossas mãos. Nos vemos no próximo vídeo.